Programa Gente e Atitudes com Carlos Bist. Programa Gente e Atitudes com Carlos Bist. Entrevista especial. O assunto hoje é metalurgia. Está aqui conosco no estúdio, num cenário Bela Catarina, Maria Inês. Maria Inês, quando a gente fala em metalurgia, nós falamos em fundição. Isso. O que é, na verdade, para quem não conhece, o profissional que é um metalurgista? A gente fosse falar em metalurgia, né, especificamente, ela só é muito ampla, porque o segmento da metalurgia é muito amplo. Eu acredito que a gente possa focar um pouquinho mais, então, o fundidor, na verdade. Ok. Pelo número de fundições que nós temos, e o profissional da nossa região está mais focado em fundição, pelo número de fundições que nós temos. Quantas fundições? Carlos, da última vez, né, que eu fiz um levantamento, faz uns 2 anos, eu listei em torno de 122 fundições. Bastante. Bastante. Lembrando assim, pequena, média e grandes empresas. Isso a gente pode dizer no universo da região norte do estado? Isso, região norte. Né? Então, interessante. Quantos profissionais em média? Porque uma fundição ela pode ser pequena, média ou até grande, como exemplo em Joinville da fundição Tupi. Sim. Quantos empregados em média nesse contexto de 122 fundições? Fica até meio difícil, né? Até complicado especificar o número de funcionários, justamente por causa do tamanho da fundição. Então nós temos fundições aí com 100 empregados, nós temos fundições aí talvez com um pouco menos, e tem uma fundição do porte da fundição Tupi da Embraco, a Tupi, por exemplo, que emprega hoje em torno de 6 mil funcionários. Já empregou muito mais, né? Claro, isso. Nos tempos áureos, em torno de quanto? Em torno de 13 mil pelo número de empresas que ela tinha, né? Bacana. Era um número. E hoje, claro, com a automatização, né, dos equipamentos, reduziu, né, significativamente o número de funcionários. No caso da Tupi, especificamente. Claro, mas em poucas palavras, o que é o profissional fundidor? É aquele que funde peças. É aquele que, né, o óbvio, né, é aquele profissional que ele tem que ter um conhecimento para saber fazer um molde, né, você tem que fazer um molde de areia. Você tem que conhecer o metal, saber que tipo de liga que vai te dar determinada propriedade mecânica que você precisa. Ter técnicas de vazar esse metal dentro do molde e obter uma peça com qualidade. Não só em termos de acabamento, mas com todo aquele pré-requisito exigido pelo cliente. O molde continua sendo um molde feito num primeiro momento em areia, para depois você conseguir, então, esse modelo? Primeiro você tem que ter um modelo. Né? O que eu quero em termos de peça? Então eu faço um modelo e desse modelo eu obtenho um molde. Então quando eu tiro o modelo fica o quê? O espaço onde eu vou colocar o metal. Que é de areia prensada. Exato, que é de areia, né? E hoje nós temos equipamentos de última geração, mas ainda a maioria das fundições trabalha com areia. Por quê? Pelo baixo custo. Né? É mais acessível. É mais acessível a obtenção de uma peça fundida em areia. Né? Especificamente areia verde. Eu tenho areia ligada quimicamente também, sem dúvida nenhuma, que é um processo um pouco diferente, mas também que usa areia. Inês, algumas pessoas devem estar se perguntando assim, mas poxa, uma mulher falando sobre metalurgia, fundição, mas em 2007 você foi eleita a fundidora do ano na festa da fundição, que você já faz parte disso há mais de 30 anos como fundidora, certo? Sua profissão? Eu sou professora da área em torno de 20 anos, né? E esse título que você mencionou muito me honra, né? Estar entre os fundidores escolhidos, mesmo porque o critério de escolha ele é muito personalizado, tem vários critérios de ser da indústria de fundição, ter contribuído. É criterioso. É criterioso. Então, quando eu assumi, né, a realização dessa festa, claro que eu tenho várias pessoas dentro das empresas, das organizações também, que escolhem, indicam, né? E a indicação do meu nome, o ano passado, realmente foi uma surpresa, né?
que me deixou muito feliz. É um orgulho. É um orgulho, é um orgulho. E Mesmo porque eu amo a metalurgia, né? Claro. Quantos anos você já trabalha com metalurgia? Olha, eu trabalhei na Tupi, né? Eu entrei ainda, né, adolescente, vamos pensar assim, né? Na Fundição Tupi, né? Então, Isso em 1975. 75, isso. Eu trabalhei muitos anos lá na área administrativa. E como eu tinha feito o curso de Química, né? Que é o famoso Laboratorista. Laboratorista. Isso. Na época era uma parceria da escola, PIPMO que a gente chamava, e eram 2 anos. Só que eu peguei esse diploma, né? E coloquei na gaveta e pensei, eu não vou trabalhar nessa área, porque... Não queria? Não, eu comecei na área administrativa muito forte. Ah, foi para o escritório. Isso, fui para o escritório. Aí trabalhei lá como auxiliar administrativa, aquela coisa toda. E toda a minha formação curricular eu fui fazendo nessa área. E acho que de repente, aí eu fui para o centro de pesquisa da Tupi. E é muito de pesquisa, uma coisa que eu sempre gostei muito. E foi tão interessante que um laboratorista que trabalhava no centro de pesquisa saiu. É o engenheiro Schwartz, eu nunca me esqueço. O engenheiro Schwartz é uma das pessoas que eu mais admiro, mesmo porque eu digo que ele foi o meu pai na metalurgia, né? Inclusive estou lançando um dicionário de metalurgia dele agora, 2 volumes, legal. Né? E o engenheiro Schwartz chegou pro Giacomini na época, né? E disse assim, mas a Inês tem a formação, né? Ela é laboratorista. Te abriu a porta. E abriu a porta. E aí eu comecei a trabalhar no laboratório, que eu tinha aprendido isso 10 anos antes, que eu não lembrava mais nem como fazia um carbono, um silício, né? E como é que foi assim, esse começo? Que aí você, uma mulher dentro de uma fundição, esse teu trabalho dentro da Tupi, como é que foi isso? Porque normalmente a gente